Ela só queria ajudar a família, mas acabou sendo vendida como fantasia. O que ele descobriu naquela noite mudou tudo. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias. Continuando. O dia começou como todos os outros nos últimos 5 anos da vida de Mariana Costa. Despertador às 5:30 da manhã, banho rápido, café preto sem açúcar, roupas sempre impecáveis. Hoje, um conjunto cinza de alfaiataria que custara quase um salário inteiro, mas que a fazia sentir-se invencível. Aos 28 anos, Mariana havia transformado o controle em uma arte. Cada minuto do seu dia era planejado, cada movimento calculado, cada palavra medida. Não havia espaço para imprevistos na vida que construíra tijolo por tijolo, depois de sair do interior do Rio de Janeiro com apenas uma mala e um sonho impossível. A Avenida Rio Branco fervilhava naquela manhã de segunda-feira de março. O calor já prometia ser escaldante, mesmo às 7 da manhã, e Mariana sentia pequenas gotas de suor se formando na testa enquanto dirigia seu Civic preto, o primeiro carro que comprara com o próprio dinheiro, símbolo de tudo que havia conquistado. No banco do passageiro, a pasta de couro marrom guardava meses de trabalho. A apresentação que poderia finalmente lhe render a promoção que perseguia há anos na Vasconcelos Parceria, uma das maiores consultorias empresariais do país. Gerente sênior. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra. Depois de 5 anos como analista, passando por todos os degraus da hierarquia corporativa, suportando chefes medíocres e colegas invejosos, finalmente tinha a chance de chegar onde sempre sonhara. A apresentação de hoje definiria tudo. 3 meses de análise de mercado, projeções financeiras, estratégias de expansão para o cliente mais importante da empresa, tudo resumido em 42 páginas perfeitas que conhecia de cor. O trânsito, porém, não colaborava com seus planos meticulosos. Um caminhão quebrado na faixa da direita havia transformado a via expressa numa ratoeira urbana. Carros buzinavam impacientes, o calor aumentava a cada minuto, e Mariana sentia a ansiedade crescer no peito como uma fera enjaulada. Olhou o relógio no painel. 7h45. A reunião era às 8h30, e ela ainda estava a pelo menos 20 minutos da empresa. Vamos, vamos, murmurou tamborilando os dedos no volante. A paciência nunca fora seu forte, e, menos ainda quando sua carreira dependia da pontualidade. Foi quando o barulho ensurdecedor de uma moto cortou o ar. Mariana viu pelo retrovisor uma Kawasaki preta se aproximando em zigue-zague entre os carros parados, o piloto obviamente achando que as regras de trânsito não se aplicavam a ele. Típico, pensou, mais um inconsequente que acha que o mundo gira ao seu redor. A moto se posicionou ao lado do seu carro, e mesmo sem ver o rosto do motoqueiro por causa do capacete, Mariana sentiu que ele a observava. Havia algo na postura dele, na forma despreocupada como segurava o guidão que a irritou profundamente. Representava tudo que ela desprezava: a falta de responsabilidade, o desrespeito pelas regras, a atitude de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Quando o trânsito começou a se mover, ela acelerou para manter distância da moto. Mas o piloto tinha outros planos. Com uma manobra que desafiava todas as leis da física e do bom senso, ele cortou bem na frente do Civic, forçando Mariana a frear bruscamente. O café que ela segurava na mão esquerda voou, manchando não apenas sua blusa impecável, mas também os documentos da apresentação. "Seu maluco!" gritou, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Mas o pior ainda estava por vir. O motoqueiro parou ao lado da janela dela e tirou o capacete, revelando um rosto que fez o coração de Mariana dar uma cambalhota involuntária. Alto, moreno, com cabelos negros ligeiramente desalinhados e olhos verdes como esmeraldas, sob sobrancelhas grossas e bem desenhadas. Uma barba por fazer moldava um maxilar quadrado, e quando ele sorriu, um sorriso de meio lado carregado de malícia, Mariana sentiu algo se mexer no fundo do estômago. "Desculpa, princesa", disse ele, a voz grave com um sotaque que ela não conseguiu identificar. "Mas você parecia tensa demais aí dentro.
Um pouco de adrenalina faz bem para a saúde. A palavra princesa a atingiu como um tapa. Mariana desceu a janela completamente e o encarou com toda a fúria que sentia. Você está louco? Quase causou um acidente. E olha o que você fez com meus documentos. Ele se inclinou ligeiramente para ver o estrago dentro do carro e Mariana captou um aroma masculino que fez suas narinas se dilatarem involuntariamente. Perfume caro misturado com couro e algo indefinível que a fez pensar em noites perigosas. Documentos importantes? Perguntou, fingindo preocupação. Deixa. Eu adivinhar, reunião importante. Carreira em jogo, tudo muito sério e corporativo. A precisão do chute a deixou ainda mais irritada. Isso não é da sua conta. Relaxa, gatinha. A vida é muito curta para levar tudo tão a sério. Ele colocou o capacete de volta, mas não antes de piscar para ela. Talvez a gente se encontre de novo em breve. O Rio de Janeiro é menor do que parece. Antes que ela pudesse responder, ele acelerou e desapareceu entre os carros, deixando Mariana sozinha com seu coração disparado e uma mistura confusa de raiva e algo que se recusava a admitir, algo perigosamente parecido com atração. O resto do trajeto até a empresa foi um borrão. Mariana chegou com 15 minutos de atraso, os cabelos desalinhados, a blusa manchada de café e os documentos parcialmente borrados. Tentou se recompor no elevador, mas sabia que sua aparência estava longe do impecável que sempre buscava. A Vasconcelos em Parceria ocupava 3 andares de um edifício espelhado na região do Leblon. Mariana trabalhava no 15º andar, no departamento de consultoria estratégica, um ambiente de cubículos cinzentos onde a criatividade ia morrer lentamente sob o peso de planilhas intermináveis e relatórios técnicos. Era um mundo que ela dominava com maestria, mas que nos últimos tempos começava a lhe parecer sufocante. Mari, graças a Deus você chegou. Sofia, sua assistente, praticamente correu até ela. O Dr. Vasconcelos está esperando você na sala de reuniões. Parece ansioso. Dr. Eduardo Vasconcelos era o sócio fundador da empresa, um homem de 60 anos que havia transformado uma pequena consultoria familiar numa potência do mercado nacional. Mariana o respeitava profissionalmente, mas sempre sentira que ele havia mais como uma peça útil do que como uma pessoa, como todos os homens poderosos que conhecera na vida corporativa. Obrigada, Sofia. Me dá 5 minutos para me arrumar? Claro. Quer que eu imprima os documentos de novo? Pareciam meio molhados, Mariana suspirou. Por favor, as cópias estão no meu computador. Tentou dar um jeito na aparência no banheiro feminino, mas a mancha de café na blusa branca era inegável. Respirou fundo, repetiu mentalmente os pontos principais da apresentação e se dirigiu à sala de reuniões com o queixo erguido. 5 anos de experiência corporativa haviam lhe ensinado que confiança, mesmo fingida, era metade da batalha. A sala de reuniões principal da Vasconcelos em Parceria era um ambiente intimidante. Mesa de mogno para 20 pessoas, poltronas de couro preto, uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. Normalmente, Mariana se sentia em casa ali. Hoje, porém, havia algo diferente no ar. Uma tensão que não conseguia identificar. Dr. Vasconcelos estava no fundo da sala, conversando em voz baixa com 2 homens de terno que ela não conhecia. Quando a viu entrar, fez sinal para que se aproximasse. Mariana, finalmente. Gostaria de apresentá-la ao nosso novo sócio majoritário. Ele se virou para um dos homens, um senhor de cabelos grisalhos e óculos dourados. Este é o Dr. Ricardo Matos, representante do grupo investidor que acaba de adquirir 60% da empresa. Mariana cumprimentou educadamente, mas sua atenção foi inevitavelmente atraída para o terceiro homem presente. Mais jovem, talvez 35 anos, usava um terno italiano que devia custar mais que seu carro. Cabelos negros perfeitamente penteados, porte atlético, uma presença que dominava o ambiente sem esforço aparente. Havia algo familiar nele que a incomodava, mas ela não conseguia identificar o quê. E este, continuou o Dr. Vasconcelos, é o Dr. Rafael Monteiro, o novo diretor-presidente da empresa. Veio especialmente de Portugal para assumir o cargo.
homem. Se virou para cumprimentá-la, e o mundo de Mariana desmoronou. Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso de lado, o mesmo rosto que a havia provocado no trânsito uma hora antes. Só que agora, sob a luz fria da sala de reuniões, ele parecia ainda mais perigoso. É um prazer, Mariana, disse Rafael estendendo a mão. Ouvi falar muito sobre seu trabalho. Espero que possamos trabalhar juntos muito proximamente. A mão dele era quente, firme, e segurou a dela por alguns segundos a mais do que o protocolo empresarial exigia. Mariana sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço e subir até o peito, onde seu coração batia como um tambor descontrolado. O prazer é meu, conseguiu responder, a voz ligeiramente rouca. Se Rafael a reconheceu, não demonstrou. Seu rosto mantinha uma máscara de profissionalismo perfeito, mas havia algo nos seus olhos, um brilho divertido, uma promessa de problemas que a fazia sentir-se completamente exposta. Bem, disse Dr. Vasconcelos, alheio à tensão que pairava no ar. Vamos começar? Mariana, você pode nos apresentar a proposta para o cliente Petrobras? Os 45 minutos seguintes foram os mais tortuosos da carreira de Mariana. Enquanto ela apresentava gráficos e projeções, Rafael a observava com uma intensidade que a fazia esquecer frases no meio das explicações. Ele fazia perguntas pontuais, demonstrando conhecimento profundo do mercado petrolífero, mas havia sempre um subtexto nas suas palavras que só ela conseguia captar. Interessante análise sobre flutuação de preços, comentou quando ela explicava os riscos do investimento. Você parece entender bem como lidar com imprevistas turbulências. É uma questão de estar sempre preparada para qualquer eventualidade, respondeu ela, tentando manter o tom profissional. Preparação é fundamental, sem dúvida, mas às vezes os melhores resultados vêm justamente quando saímos da nossa zona de conforto, quando enfrentamos situações estimulantes. Dr. Vasconcelos e seu advogado pareciam alheios ao jogo de palavras que acontecia bem debaixo dos seus narizes. Mas Mariana sentia cada sílaba como se Rafael estivesse sussurrando no seu ouvido. Quando a apresentação terminou, ela estava mentalmente exausta. O feedback foi positivo, como sempre era quando se tratava do seu trabalho, mas tudo o que conseguia pensar era em escapar daquela sala e processar o que havia acontecido. Excelente trabalho, Mariana, disse Dr. Vasconcelos. Rafael, o que achou? Impressionante, respondeu o novo diretor-presidente, os olhos fixos nela. Definitivamente alguém com quem gostaria de trabalhar mais. De perto. Na verdade, gostaria de discutir algumas ideias sobre otimização de processos. Mariana, você teria disponibilidade para uma reunião particular ainda hoje? O convite soou perfeitamente profissional para os outros presentes, mas Mariana captou as entrelinhas. Claro, respondeu surpresa com a própria coragem. Que horas seria conveniente? Que tal às 6? Minha sala? Perfeito. Dr. Vasconcelos parecia satisfeito com a integração da equipe. Ótimo. Mariana, você pode mostrar as instalações para o Rafael? Ele ainda está se familiarizando com o prédio. E assim, alguns minutos depois, Mariana se viu caminhando pelos corredores da empresa ao lado do homem que havia virado sua manhã de cabeça para baixo. Eles mantinham uma distância respeitosa, conversando sobre organogramas e processos internos, mas a tensão entre eles era palpável como um terceiro elemento no ar. Sua sala é aqui, disse ela, parando em frente à antiga sala do diretor-presidente. Era um ambiente amplo, com vista para a cidade e móveis de design moderno. Rafael entrou e fez uma avaliação silenciosa do espaço. Vai servir, embora eu prefira ambientes menos formais. Imagino que seja diferente do que está acostumado. Ele se virou para encará-la e, pela primeira vez desde a reunião, o sorriso provocador voltou aos seus lábios. Você não faz ideia do que eu estou acostumado. Mariana sentiu o ar faltar nos pulmões. Estava sozinha com ele, longe dos olhares curiosos dos colegas, e toda a autoridade que ele projetava na reunião se transformara em algo mais primitivo, mais perigoso. Sobre o que aconteceu hoje de manhã, começou ela.
O que aconteceu hoje de manhã? Perguntou ele, fingindo inocência. Você está se referindo a alguma coisa específica? Você sabe muito bem do que estou falando. Rafael se aproximou alguns passos, diminuindo a distância entre eles. Eu sei de muitas coisas, Mariana. Sei que você é uma profissional excepcional. Sei que dedica sua vida ao trabalho com uma disciplina admirável. Sei que está há 5 anos nesta empresa, esperando uma chance de mostrar do que realmente é capaz. Mais um passo. E sei que você tem um fogo por trás dessa fachada controlada que me interessa muito. Você não me conhece, sussurrou ela, embora soubesse que estava mentindo. Não? Então me deixe tentar adivinhar. 28 anos, nascida no interior, veio para o Rio de Janeiro sozinha. Pai ausente, mãe que trabalhou 3 empregos para sustentar a família. Bolsista na faculdade, formada em administração com louvor. Nunca teve tempo para relacionamentos sérios porque a carreira sempre veio em primeiro lugar. E agora está se perguntando como eu sei tudo isso. O coração de Mariana batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Como? Li seu currículo. Muito detalhado, aliás, mas também li entre as linhas. E o que não está escrito ali é o que mais me chama a atenção. E o que seria? Rafael estava agora a apenas 1 metro dela, próximo o suficiente para que ela sentisse novamente aquele perfume masculino que a havia perturbado no trânsito. A mulher de verdade que existe por trás da executiva perfeita. A que derramou café hoje de manhã e ficou mais linda ainda com os cabelos bagunçados. A que tem olhos que prometem tempestades quando está irritada. Mariana se forçou a dar um passo para trás. Isso é totalmente inadequado. Você é meu chefe. Sou. E como seu chefe tenho algumas mudanças para anunciar. O tom dele voltou a ser profissional, mas havia uma promessa perigosa na voz. A partir de amanhã, você será transferida para trabalhar diretamente comigo em um projeto especial. Expansão da empresa para o mercado europeu. Vai exigir viagens, longas jornadas de trabalho, colaboração muito próxima. Eu não pedi para ser transferida. Não estou perguntando se você quer. Estou comunicando o que vai acontecer. Ele se dirigiu à mesa e pegou uma pasta. Aqui estão os primeiros documentos. Quero sua análise preliminar até amanhã de manhã. Mariana pegou a pasta com mãos que tremiam ligeiramente. E se eu recusar? Rafael sorriu, e desta vez não havia nada de profissional na expressão. Você não vai recusar, porque por trás de toda essa resistência, você está tão curiosa sobre mim quanto eu estou sobre você. E porque sabe que esta é a oportunidade que estava esperando para mostrar do que é capaz em um nível completamente diferente. Ele se dirigiu à porta, mas parou na soleira para olhá-la uma última vez. Ah, e Mariana, da próxima vez que nos encontrarmos no trânsito, talvez seja melhor você não estar tomando café. Quando ele saiu, Mariana ficou sozinha na sala silenciosa, segurando a pasta contra o peito e tentando entender o que havia acabado de acontecer com sua vida cuidadosamente planejada. Uma coisa era certa, nada seria mais igual. Naquela noite, em seu apartamento pequeno, mas organizado em Santa Teresa, Mariana tentou se concentrar nos documentos que Rafael havia lhe dado. Mas as palavras se embaralhavam na página toda vez que ela lembrava do sorriso dele, da forma como a havia olhado, do calor que ainda sentia onde ele havia tocado sua mão. Aos 28 anos, Mariana Costa pensava que conhecia todas as regras do jogo. Pensava que tinha controle sobre sua vida, seus sentimentos, seu futuro. Mas enquanto estava ali, descalça no sofá, cabelos soltos e uma xícara de chá entre as mãos, admitiu para si mesma uma verdade perturbadora. Rafael Monteiro havia conseguido algo que nenhum homem conseguira antes. Ele havia despertado nela uma curiosidade perigosa, uma vontade de descobrir até onde aquele jogo poderia levá-los. E por mais assustador que fosse, ela queria jogar. Os dias que se seguiram foram uma tortura deliciosa. Rafael cumpriu sua promessa de trabalho em colaboração próxima, e Mariana descobriu que ser a assistente direta do diretor-presidente era muito diferente do que imaginara. Não havia nada de assistente no seu novo papel.
Ela era consultora estratégica sênior para a expansão europeia, com acesso direto a informações confidenciais e poder de decisão que jamais sonhara ter. Mas o preço por essa ascensão repentina era alto. Todos os dias, por pelo menos 6 horas, ela ficava confinada com Rafael na sala de reuniões executiva, analisando mercados, debatendo estratégias, planejando investimentos. E todos os dias, a tensão entre eles crescia como uma corda esticada até o limite. Ele nunca foi desrespeitoso. Pelo contrário, tratava-a com uma consideração profissional que beirava a reverência. Ouvia suas opiniões, implementava suas sugestões, elogiava publicamente seu trabalho. Mas havia momentos, quando ele se inclinava por cima do seu ombro para ver algum documento, quando suas mãos se tocavam ao pegarem a mesma caneta, quando os olhares demoravam alguns segundos a mais que o necessário, em que a eletricidade no ar era quase visível. "Você tem uma mente brilhante", disse ele numa quinta-feira à tarde, enquanto revisavam projeções financeiras para o mercado colombiano. É raro encontrar alguém que consegue enxergar não apenas os números, mas o que está por trás deles. Mariana não levantou os olhos da planilha. Nos últimos dias, havia desenvolvido uma estratégia de sobrevivência que consistia em evitar contato visual prolongado com Rafael. Era a única forma de manter a compostura. É só experiência. 5 anos analisando dados ensina você a ler. Entre linhas, não é só experiência, é intuição. E intuição não se ensina. Ele se levantou da cadeira e foi até a janela, observando o trânsito lá embaixo. "Posso perguntar algo pessoal?" O coração de Mariana acelerou. Depende do quão pessoal. Por que nunca saiu da Vasconcelos? Com seu talento, poderia trabalhar em qualquer multinacional do país. Salário bem melhor, benefícios, possibilidades de crescimento. Era uma pergunta que ela própria se fazia há meses. A verdade era complicada demais para ser explicada em uma frase. Estabilidade, eu acho. Conhecia as regras aqui. Estabilidade. Rafael repetiu a palavra como se fosse algo exótico. E isso é importante para você? Conhecer as regras? É importante para qualquer pessoa que cresceu sem ter certeza de onde viria a próxima refeição. Ele se virou para olhá-la e Mariana percebeu que havia revelado mais sobre si mesma do que pretendia. Mas algo na expressão dele, uma compreensão que ia além da simples curiosidade, a fez continuar. Minha mãe trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Saía de madrugada e voltava de noite. Eu ficava sozinha desde os 7 anos, fazendo meu próprio jantar, cuidando dos deveres de casa. E toda noite, antes de dormir, ela checava minha agenda escolar e repetia a mesma frase. "Estudar é a única coisa que vai tirar você daqui, Mariana. É a única coisa que eles não podem tirar de você." Respirou fundo. "Então sim, estabilidade é importante, porque eu sei o que é não ter." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz tinha uma suavidade que Mariana nunca havia ouvido antes. "Sua mãe era uma mulher sábia, e você honrou o sacrifício dela." Voltou para a mesa, mas desta vez se sentou na cadeira ao lado dela, invadindo seu espaço pessoal de forma deliberada. "Mas me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria? Não porque era esperado, não porque ia te levar a algum lugar, mas simplesmente porque te dava prazer?" A pergunta a pegou completamente desprevenida. Mariana tentou pensar em uma resposta, mas sua mente ficou em branco. Quando foi mesmo a última vez que havia feito algo por puro impulso? Quando havia se permitido ser espontânea, descontrolada, humana? "Não sei", admitiu, a voz quase um sussurro. "Isso me deixa triste", disse Rafael. "Uma mulher como você deveria conhecer todos os tipos de prazer." A forma como ele pronunciou a palavra prazer fez algo se contrair no baixo ventre de Mariana. Havia promessas na voz dele que a faziam imaginar coisas que nunca se permitira fantasiar. "Rafael", começou ela, mas foi interrompida pela entrada de Sofia na sala. "Desculpem interromper", disse a assistente, "mas chegou uma ligação urgente do cliente da Colômbia.
Dr. Rafael, eles querem remarcar a videoconferência. O momento se quebrou. Rafael voltou ao modo profissional, lidou com a ligação e o resto da tarde transcorreu sem mais conversas pessoais. Mas quando Mariana chegou em casa naquela noite, ainda conseguia sentir o calor da proximidade dele, ainda ouvia a pergunta ecoando na sua mente. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria? A resposta veio numa sexta-feira de manhã, quando Rafael a chamou até sua sala com uma expressão que ela ainda não conseguia decifrar. Precisamos viajar, disse ele sem preâmbulos. Viajar? Rio de Janeiro, escritório regional da empresa portuguesa que quer se associar a nós. Reunião segunda-feira de manhã. Então, vamos no domingo. Entregou-lhe uma pasta. Tudo sobre a empresa está aqui. Quero que você lidere a negociação. Mariana quase derrubou a pasta. Eu? Liderar? Você analisou o mercado português melhor que qualquer consultor externo que eu já vi. Conhece os riscos, as oportunidades, as peculiaridades culturais. É a pessoa ideal para essa negociação. Mas eu nunca o quê? Liderou uma negociação internacional? Nunca viajou a trabalho? Nunca teve que confiar no próprio instinto? Rafael se levantou e se aproximou dela. Mariana, você passou 5 anos se preparando para uma oportunidade como essa. Chegou a hora de mostrar do que é capaz. A mistura de medo e excitação no peito dela era quase insuportável. Era tudo o que havia sonhado. Responsabilidade real, chance de provar seu valor, crescimento profissional. Mas a ideia de viajar sozinha com Rafael, de passar dias inteiros na companhia dele, longe do ambiente controlado da empresa, a aterrorizava e a fascinava ao mesmo tempo. E se eu estragar tudo? Você não vai estragar. A confiança na voz dele era absoluta. Mas mesmo que algo dê errado, eu estarei lá. Somos uma equipe, lembra? A palavra equipe ressoou de forma estranha. Havia algo na forma como Rafael a disse que sugeria uma parceria muito mais íntima do que simples colaboração profissional. Quando saímos? Voo das 6 da tarde de domingo. Hotel. Já está reservado. Ele fez uma pausa observando a reação dela. Espero que não se incomode de compartilhar o transfer. Vamos para o mesmo lugar. Claro, sem problemas. Só depois que saiu da sala é que Mariana se deu conta da magnitude do que havia concordado. Não era apenas uma viagem de negócios, era um teste, tanto profissional quanto pessoal. E pela primeira vez em 5 anos, ela não tinha ideia de como seria avaliada. O domingo chegou carregado de ansiedade. Mariana fez e refez a mala 3 vezes, escolhendo e trocando roupas como uma adolescente antes do primeiro encontro. Decidiu-se por um guarda-roupa conservador, mas elegante. 2 ternos de corte impecável, blusas básicas, sapatos confortáveis. Nada que pudesse ser interpretado como provocativo ou inadequado. Rafael a esperava no aeroporto com uma desenvoltura que a irritou profundamente. Usava jeans escuros, uma camisa branca sem gravata e uma jaqueta de couro que o fazia parecer mais jovem e infinitamente mais perigoso que o executivo de ternos italianos. Quando a viu se aproximar, puxando sua mala de viagem conservadora, sorriu daquele jeito que a fazia perder o prumo. Pronta para sua primeira aventura internacional? É trabalho, não aventura, corrigiu ela, mas havia menos convicção na voz do que gostaria. O voo para o Rio de Janeiro durou apenas 1 hora, mas foi o suficiente para que Mariana descobrisse aspectos de Rafael que o ambiente corporativo não permitia entrever. Ele falou sobre a infância em Portugal, sobre como o pai havia perdido tudo numa crise econômica quando ele tinha 20 anos, sobre a decisão de recomeçar a vida no Brasil. Foi difícil no começo, contou, olhando pela janela do avião. Não conhecia ninguém, mal falava português direito. Trabalhei como vendedor, depois como representante comercial, até conseguir juntar dinheiro para o primeiro investimento. E agora é dono de uma empresa multinacional. Sócio majoritário, corrigiu. E foi muita sorte, timing certo e algumas escolhas arriscadas. Arriscadas como? Rafael se virou para olhá-la e Mariana viu algo novo nos seus olhos. Vulnerabilidade. Como aceitar uma proposta maluca
de comprar uma consultoria brasileira que eu só conhecia por relatórios financeiros. Como contratar uma executiva para um projeto internacional baseado apenas na intuição de que ela seria perfeita para o trabalho. O coração de Mariana deu um pulo. Você me contratou por intuição? Contratei você porque em 15 minutos de apresentação você demonstrou mais visão estratégica que consultores, com 20 anos de experiência. Mas a decisão de trabalharmos juntos... Ele hesitou, como se estivesse pisando em terreno perigoso. Essa foi puramente instintiva. Antes que Mariana pudesse responder, o avião começou a aterrissagem. E com ele, a sensação de que sua vida estava mudando de rumo de forma irreversível. O Rio de Janeiro os recebeu com um calor úmido, típico de março. O hotel que Rafael havia escolhido era elegante sem ser ostensivo, localizado na região do Leblon, próximo ao escritório onde seria a reunião. Quando se dirigiram à recepção para fazer o check-in, Mariana descobriu o primeiro imprevisto da viagem. "Sinto muito", disse a recepcionista após consultar o sistema, "mas houve um problema com as reservas. Aparentemente, o senhor reservou apenas um quarto." Mariana sentiu o sangue subir às bochechas. "Como assim apenas um quarto?" Rafael pareceu genuinamente surpreso. "Impossível. Eu pedi especificamente 2 quartos individuais." "Deixe-me verificar novamente." A moça digitou rapidamente. "Aqui está. Uma reserva para o senhor Rafael Monteiro, quarto executivo com cama de casal 2 diárias, feita na última quinta-feira pelo seu escritório." "Deve ter havido algum equívoco na comunicação", disse Rafael, mas Mariana captou uma nota de irritação na voz dele. "Vocês têm outro quarto disponível?" "Infelizmente não. Estamos com lotação completa devido a um congresso médico. Posso tentar contato com hotéis parceiros." "Não", interrompeu Mariana, surpreendendo a si mesma. "Não precisa. Somos adultos. Podemos lidar com isso." Rafael a olhou com uma expressão indefinível. "Tem certeza?" "Absoluta." Era mentira, claro. Ela estava tudo menos certa. Mas havia algo na situação. A espontaneidade forçada, a quebra de protocolo, a ligeira aventura de tudo, que despertava nela uma coragem que não sabia possuir. Talvez fosse a pergunta que ele havia feito dias antes. "Quando foi a última vez que você fez algo, só porque queria?" O quarto era elegante, com uma cama de casal king size, poltrona confortável, mesa de trabalho e uma vista panorâmica da cidade. Havia também um sofá que poderia servir como cama improvisada, embora não fosse particularmente convidativo para uma noite de sono. "Eu durmo no sofá", disse Rafael assim que entraram. "Não seja ridículo. Você é muito alto. Não vai caber. A cama é grande o suficiente para 2 adultos civilizados." "Mariana." "Rafael." Ela o encarou com determinação. "Não é a primeira vez que divido quarto com um colega de trabalho. Podemos agir como profissionais." Era outra. Mentira. Era exatamente a primeira vez que dividia quarto com um colega de trabalho. Era a primeira vez que dividia quarto com qualquer homem que não fosse parente. Mas havia algo libertador em fingir uma experiência que não possuía. Eles passaram o resto da tarde revisando os documentos para a reunião do dia seguinte. Trabalharam na mesa do quarto, sentados lado a lado, discutindo estratégias de negociação e possíveis cenários. Era quase possível fingir que se tratava de um dia normal no escritório, exceto pela presença constante da cama no campo de visão de ambos. Quando o sol começou a se pôr, Rafael sugeriu que fossem jantar. Mariana aceitou, grata pela chance de sair daquele ambiente carregado de tensão não declarada. O restaurante era pequeno e aconchegante, especializado em culinária contemporânea brasileira. Rafael pediu vinho, um Cabernet Sauvignon que custava mais que o salário semanal de Mariana, e pela primeira vez desde que se conheceram, a conversa fluiu sem as barreiras profissionais. "Posso fazer uma confissão?", disse Rafael depois da segunda taça. "Depende da confissão. Eu já sabia quem você era antes do encontro no trânsito." Mariana quase engasgou com o vinho. "Como assim?" "Eu havia lido seu currículo, visto suas apresentações.
analisado seus relatórios antes de decidir comprar a Vasconcelos. Você foi um dos fatores que me convenceram de que o investimento valeria a pena. Girou a taça nas mãos, observando o líquido escuro. Quando vi seu carro naquele engarrafamento, reconheci a placa que estava no relatório de recursos humanos. Não resisti à tentação de causar uma primeira impressão marcante. Você fez aquilo de propósito? A indignação de Mariana era genuína, mas havia também uma excitação estranha ao descobrir que havia sido o foco da atenção dele desde antes do primeiro encontro. Fiz, e não me arrependo. Ele se inclinou ligeiramente sobre a mesa. Queria ver a mulher de verdade, por trás da executiva perfeita. E você não me decepcionou. Eu podia ter causado um acidente. Podia ter te denunciado por assédio. Podia ter pedido demissão no primeiro dia de trabalho com você. Podia, mas não fez nada disso. O sorriso dele era provocativo. Por quê? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Mariana sabia a resposta, mas não tinha coragem de admiti-la em voz alta. Não fez nada daquilo porque, pela primeira vez em anos, alguém havia despertado nela algo que ia além da ambição profissional. Curiosidade, desejo, a vontade perigosa de descobrir até onde aquele jogo poderia levá-los. Porque você me intriga, disse finalmente, a verdade escapando antes que ela pudesse censurá-la. Como assim? Você é diferente dos homens com quem trabalho. A maioria dos executivos que conheci usa o poder para intimidar, para diminuir as pessoas ao redor. Você faz o oposto, faz as pessoas se sentirem importantes, capazes. É desconcertante. E isso é ruim? É perigoso. Rafael riu, um som baixo e quente que fez algo se mexer no peito de Mariana. Perigoso como? Porque me faz querer coisas que nunca me permiti querer. As palavras saíram antes que ela pudesse freá-las. O vinho, a atmosfera íntima do restaurante, o olhar intenso dele, tudo conspirava para quebrar as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos. E quais são essas coisas? Mariana engoliu seco. Estava pisando em terreno desconhecido, sem mapa ou bússola. Não sei se deveria dizer. Deveria. Por quê? Porque a vida é curta demais para ficar imaginando cenários hipotéticos. E porque eu também quero coisas que nunca me permiti querer. Como o quê? Como descobrir se sua pele é tão macia quanto parece. Como ouvir você falando meu nome de um jeito que não tem nada a ver com trabalho. Como ver se existe uma mulher apaixonada por trás de toda essa competência profissional. O coração de Mariana batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Rafael, eu sei que isso complica tudo. Sei que estou quebrando todas as regras não escritas sobre relacionamento no ambiente de trabalho. Sei que você tem razões para manter distância. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Mas também sei que existe algo entre nós, e sei que você sente também. Verdade era inegável. Mariana sentia. Sentia na forma como seu corpo reagia à proximidade dele, na forma como seu pulso acelerava toda vez que ele a olhava, na forma como sonhava com ele todas as noites, desde que haviam começado a trabalhar juntos. E se der errado? Perguntou ela. E se isso destruir tudo o que construí na empresa? E se der certo? Era uma pergunta à qual ela não tinha resposta, porque pela primeira vez na vida, Mariana estava considerando a possibilidade de arriscar tudo por algo que não podia controlar, planejar ou garantir. Voltaram para o hotel em silêncio, a tensão entre eles agora declarada, mas ainda não resolvida. No elevador, Mariana observou o reflexo dos dois no espelho. Ela com as bochechas ligeiramente coradas pelo vinho, ele com uma expressão que misturava desejo e contenção. Quando chegaram ao andar, ele abriu a porta do quarto e se afastou para deixá-la entrar primeiro. Vou tomar um banho, disse ela, precisando desesperadamente de alguns minutos para processar tudo o que havia acontecido no jantar. O banheiro oferecia um refúgio temporário, mas quando Mariana se olhou no espelho, viu uma mulher que não reconhecia completamente. Os olhos brilhavam com uma intensidade nova, os lábios estavam mais vermelhos que o usual.
Havia algo diferente em toda a sua expressão. Era como se a conversa no restaurante tivesse despertado uma versão de si mesma que havia mantido adormecida durante anos. Quando saiu do banheiro, usando o roupão fornecido pelo hotel, encontrou Rafael na varanda observando as luzes da cidade. Ele havia tirado a jaqueta e aberto alguns botões da camisa, e havia algo na postura dele, uma tensão nos ombros, uma quietude forçada, que a fez perceber que ele também estava lutando contra algo. Arrependida? Perguntou sem se virar. Do quê? De ter sido honesta no jantar, de estar aqui, de nós. Mariana se aproximou devagar até ficar ao lado dele na varanda. A brisa noturna era suave, trazendo consigo os sons distantes da cidade que nunca dormia. Não, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Pela primeira vez em anos não estou arrependida de ter feito algo por impulso. Rafael se virou para olhá-la, e Mariana viu algo se quebrar no olhar dele. A contenção, o controle profissional, a distância calculada, tudo desapareceu, deixando no lugar um homem que a desejava com uma intensidade que a deixou sem ar. Mariana, eu sei, sussurrou ela. Eu também. Quando ele a beijou, foi com uma gentileza que contrastava com a paixão que Mariana podia sentir vibrando sob a superfície. As mãos dele se perderam nos cabelos dela, o corpo quente pressionado contra o seu, e pela primeira vez na vida, ela entendeu o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre perder o controle. O beijo se aprofundou, e Mariana se ouviu gemendo baixinho quando a língua dele encontrou a sua. Havia algo primitivo na forma como respondeu ao toque dele, como se seu corpo soubesse exatamente o que fazer mesmo, sem experiência prévia para guiá-la. Porque, embora Rafael não soubesse, Mariana Costa, de 28 anos, havia dedicado tanto tempo à carreira que nunca havia tido um relacionamento sério. Havia se beijado algumas vezes na faculdade, tido alguns encontros casuais que nunca passaram de beijos tímidos e mãos sobre a roupa. Mas aquilo, a intensidade do desejo, a urgência do toque, a forma como seu corpo inteiro parecia despertar sob as mãos dele, era completamente novo. E foi isso que a fez se afastar abruptamente. Espera, disse ofegante. Rafael parou imediatamente, as mãos ainda nos quadris dela, mas respeitando a distância que ela havia criado. O que foi? Eu preciso te contar algo. O que quer que seja, pode falar. Mariana respirou fundo, reunindo coragem para uma confissão que poderia mudar tudo entre eles. Eu nunca... Nunca o quê? Nunca estive com ninguém. Assim, completamente. Rafael ficou muito quieto por alguns segundos, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave, mais cuidadosa. Você está me dizendo que é... virgem, sim. As palavras saíram numa corrida como se ela quisesse se livrar delas o mais rápido possível. Eu sei que é ridículo. Uma mulher de 28 anos, mas eu sempre priorizei outras coisas, e nunca encontrei ninguém que me fizesse querer. Rafael a silenciou, colocando um dedo sobre os lábios dela. Não é ridículo? É... Hesitou, procurando as palavras certas. É um presente. E me deixa ainda mais certo de que não devemos nos apressar. Você não quer mais? Quero. A resposta foi imediata, intensa. Quero tanto que está doendo fisicamente, mas quero ainda mais que seja perfeito para você, que seja especial, que você se lembre dessa noite pelo resto da vida pelas razões certas. E foi assim que Mariana Costa descobriu que perder a virgindade aos 28 anos com um homem que a desejava, mas respeitava sua inexperiência, era infinitamente mais poderoso do que qualquer fantasia que já havia criado. Rafael a conduziu gentilmente de volta ao quarto, fechou as cortinas da varanda e passou a próxima hora simplesmente a explorando. Beijos lentos que a ensinaram como responder, toques suaves que mapearam cada centímetro da pele dela, sussurros em português que ela não entendia, mas cujo significado sentia na alma. Quando finalmente se entregaram completamente, foi com uma ternura que transformou o que poderia ter sido apenas sexo em algo muito mais profundo.
E quando Mariana chorou, não de dor, mas de uma emoção avassaladora que não conseguia nomear, Rafael a segurou contra o peito e prometeu que nunca deixaria ninguém machucá-la. Era uma promessa que ele não sabia como seria testada nos dias que viriam. O retorno ao Rio de Janeiro na segunda-feira trouxe consigo uma realidade que Mariana não estava preparada para enfrentar. A reunião com os investidores portugueses havia sido um sucesso absoluto. Ela havia liderado as negociações com uma competência que impressionou até mesmo Rafael. Mas o que deveria ter sido uma vitória profissional se transformou numa fonte de ansiedade quando pisaram novamente no escritório da Vasconcelos em parceria. Os olhares começaram assim que entraram juntos no elevador. Mariana tentou manter a expressão neutra, profissional, mas havia algo diferente na forma como os colegas a observavam, como se pudessem ver nas feições dela os segredos da noite anterior, como se a intimidade que havia compartilhado com Rafael fosse visível na sua postura. Reunião de equipe às 10, disse Rafael em voz alta, dirigindo-se a ela, mas falando alto o suficiente para que outros ouvissem. Quero apresentar os resultados das negociações para toda a diretoria. Era uma tentativa de manter as aparências, de transformar o que havia acontecido entre eles numa questão puramente profissional. Mas Mariana percebeu que o esforço era inútil quando viu Sofia sussurrando com outras secretárias próximo aos elevadores, os olhos brilhando com aquela curiosidade maliciosa que sempre acompanha fofocas de escritório. A apresentação foi impecável. Mariana delineou os termos do acordo, explicou as vantagens estratégicas da parceria, apresentou projeções de crescimento que deixaram o Dr. Vasconcelos visivelmente satisfeito. Rafael complementou com detalhes técnicos, mas deixou claro para todos os presentes que o sucesso da negociação era mérito dela. Excelente trabalho, Mariana, disse Dr. Vasconcelos ao final. Essa parceria pode representar um crescimento de 30% na nossa receita anual. Você definitivamente merece uma promoção por isso. As palavras que ela havia sonhado ouvir durante 5 anos finalmente chegaram. Mas em vez da alegria triunfante que sempre imaginara sentir, havia uma inquietação no peito que não conseguia explicar. Talvez porque sabia que, a partir de agora, tudo o que conquistasse seria questionado. Tudo seria atribuído não ao seu talento, mas à sua relação com Rafael. A confirmação dos seus temores veio na hora do almoço. Mariana estava na copa preparando um café quando ouviu vozes conhecidas vindas da sala de reuniões pequena. A porta estava entreaberta e ela reconheceu imediatamente as vozes de Pedro e Patrícia, 2 colegas do Departamento de Recursos Humanos. Óbvio que ela conseguiu fechar o negócio, dizia Pedro com uma risada maldosa. Com as armas que ela tem, qualquer homem assinaria o que ela pusesse na frente dele. Coitada da Mariana, respondeu Patrícia num tom falso de comiseração. 5 anos se matando de trabalhar e no final descobriu que era só deitar que a coisa funcionava. Você viu como eles entraram hoje? Grudadinhos, com aquele ar de quem passou a noite fazendo outras coisas além de revisar contratos. Bem que a gente sabia que tinha algo estranho nessa promoção toda. Ela sai de analista para consultora sênior do nada? Por favor, é óbvio que é boa de cama. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. A xícara de café tremeu nas suas mãos, e por um momento ela considerou entrar na sala e confrontá-los. Mas o que diria? Como poderia negar algo que, tecnicamente, era verdade? Ela realmente havia se envolvido romanticamente com o chefe. Realmente havia acontecido uma proximidade que ia além do profissional. O pior é que ela sempre se fez de santinha, continuou Pedro. Miss Perfeitinha que nunca se misturava com ninguém, que vivia só pro trabalho. No final, é igualzinha a todas as outras. Igualzinha não, corrigiu Patrícia. Pelo menos as outras são honestas sobre o que querem. Ela bancou a moralista durante 5 anos e no primeiro português bonitinho que apareceu, entregou os pontos. Mariana saiu da copa em silêncio, o coração batendo descompassado. Voltou para sua mesa, agora localizada numa sala privativa próxima ao escritório de Rafael, mas não conseguiu se concentrar em nenhuma planilha. As palavras que havia ouvido
ecoavam na sua mente como um mantra cruel. Boa de cama. Entregou os pontos, igualzinha a todas as outras. Era isso que pensavam dela agora? Era assim que seria vista daqui para frente? Não como a profissional competente que havia passado 5 anos construindo uma reputação sólida, mas como mais uma mulher que usara o corpo para conseguir promoção. Quando Rafael apareceu na sua sala no meio da tarde, encontrou-a com uma expressão que não conseguiu decifrar. "Tudo bem?" perguntou, fechando a porta atrás de si. "Você parece distante." "Estou ótima", mentiu ela, sem levantar os olhos da tela do computador. Rafael se aproximou e se sentou na beirada da mesa dela, invadindo seu espaço pessoal da forma como sempre fazia. "Mariana, olha para mim." Ela obedeceu relutantemente, e ele viu imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu?" "Nada que não devêssemos ter esperado. Explica melhor." Mariana respirou fundo. "As pessoas estão falando, Rafael, sobre nós, sobre ontem à noite, sobre como eu consegui a promoção." Rafael fechou o punho. "O que estão falando exatamente?" "Que eu sou boa de cama, que me prostituí para conseguir crescer na empresa, que toda a minha competência profissional é fachada e que, na verdade, eu sou como qualquer outra que usa o corpo para conseguir o que quer." O silêncio que se seguiu foi tenso. Rafael se levantou e começou a andar pela pequena sala como um animal enjaulado. "Quem? Quem disse isso?" "Não importa quem." "Importa sim, vou conversar com eles." "Não." A exclamação saiu mais alta que Mariana pretendia. "Não vai fazer nada, isso só vai piorar as coisas." "Como assim piorar? Eles não podem falar assim de você." "Podem sim, e vão, porque é verdade." Rafael parou de andar e a encarou. "O que é verdade?" "Que me envolvi com meu chefe, que tivemos um relacionamento pessoal que influenciou minha posição profissional, que misturei trabalho com prazer, e agora vou pagar as consequências." "Você está se arrependendo?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Mariana queria dizer que não se arrependia de nada que havia acontecido entre eles, mas a realidade era mais complicada. "Não sei", admitiu. "Não me arrependo do que sentimos, não me arrependo da noite que passamos juntos, mas me arrependo de não ter pensado nas consequências, de não ter imaginado como isso afetaria minha reputação." "Sua reputação não define seu valor." "Define sim, pelo menos aqui dentro. Por 5 anos construí uma imagem de profissional séria, competente, focada. Agora, tudo o que vão ver quando olharem para mim é a mulher que dormiu com o chefe para conseguir promoção." Rafael se aproximou novamente, mas Mariana se afastou antes que ele pudesse tocá-la. "Não torna as coisas mais fáceis", disse ela. "As pessoas já estão desconfiando. Se me virem sendo íntima com você durante o horário de trabalho, só vai confirmar as suspeitas." "Então, o que você quer que eu faça?" "Quero que mantenhamos distância profissional aqui dentro, que trabalhemos juntos como colegas, nada mais, que não demos motivos para mais fofocas." "E fora daqui?" Mariana hesitou. "Não sei. Preciso pensar." Era mentira. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. Precisava terminar qualquer envolvimento pessoal com Rafael antes que as coisas se complicassem ainda mais, antes que sua carreira fosse completamente destruída pela fofoca de escritório. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Mariana e Rafael mantiveram uma distância profissional rígida durante o horário de trabalho, interagindo apenas quando necessário e sempre na presença de outras pessoas, mas a tensão entre eles era palpável, e as ausências de contato visual, as conversas excessivamente formais, a frieza calculada só serviam para alimentar ainda mais as suspeitas dos colegas. A situação chegou ao limite numa quinta-feira à noite, quando Mariana trabalhava até mais tarde, tentando finalizar um relatório complexo. A empresa estava quase vazia, apenas alguns seguranças e funcionários da limpeza circulando pelos corredores. Ela estava tão concentrada nos números da tela que não percebeu quando alguém entrou na sua sala. "Trabalhando até tarde de novo?" Mariana levantou a cabeça e viu Pedro parado na porta da sua sala, um sorriso que não chegava aos olhos no rosto. Ela imediatamente se pôs em alerta.
Pedro do RH era conhecido por seus comentários inapropriados e pela forma como olhava as mulheres da empresa. Só terminando uns relatórios, respondeu ela, salvando o arquivo e se preparando para ir embora. Que dedicação! Mas será que vale a pena tanto esforço? Digo, considerando que você já conquistou tudo o que queria. Não entendo. Pedro entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Mariana sentiu um arrepio de medo subir pela espinha. Claro que entende. A promoção, a sala privativa, o acesso direto ao novo chefe, tudo o que você sempre quis. Ele se aproximou da mesa dela. Deve ter sido uma noite muito especial no Rio de Janeiro. Acho que você deveria sair da minha sala. Ah, não precisa bancar a difícil comigo, Mariana. Já sabemos qual é a sua. E sabe o que eu penso? Penso que você podia compartilhar um pouco dessa sua disposição para o trabalho. A insinuação era clara e nojenta. Mariana se levantou rapidamente, pegando a bolsa e tentando contornar a mesa para sair da sala. Mas Pedro bloqueou seu caminho. Sai da frente, disse ela, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Ou o quê? Vai contar para o seu namorado português? Relaxa, ele nem vai ficar sabendo, pode ser nosso segredinho. Pedro tentou tocá-la no braço, mas Mariana se esquivou. Tira a mão de mim. Ah, qual é? Não faz essa cena toda. Se você deu para o chefe, pode dar para mim também. É só negócio, não é? Foi quando a porta da sala se abriu violentamente e Rafael entrou como um furacão. Viu Pedro próximo demais de Mariana, viu a expressão de medo no rosto dela e entendeu imediatamente a situação. Sai daqui, disse, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça mortal. Agora, Pedro tentou rir da situação. Relaxa, patrão. Só estava conversando com a Mariana aqui sobre uns projetos. Eu disse, sai daqui. Havia algo no tom de Rafael que fez Pedro recuar. Ele murmurou uma desculpa qualquer e saiu da sala rapidamente, deixando Mariana e Rafael sozinhos. Ele te machucou? Perguntou Rafael, se aproximando dela com cuidado. Não chegou a... Você chegou na hora certa. Rafael a puxou para um abraço e Mariana se deixou amparar por alguns segundos, sentindo o calor e a segurança dos braços dele ao redor do corpo. Isso foi culpa minha, murmurou ele contra os cabelos dela. Se eu não tivesse... Não foi culpa sua, interrompeu ela, se afastando do abraço. Foi culpa minha, por ter me iludido achando que podia ter tudo, a carreira e você. Mariana, não, Rafael. A verdade é que não posso. Não neste ambiente, não desta forma. Enquanto estivermos trabalhando juntos, sempre vai existir a suspeita de que meu sucesso profissional está ligado ao nosso relacionamento pessoal. E homens como o Pedro sempre vão achar que têm direito a mim porque acham que sou fácil. Então o que você está propondo? Mariana respirou fundo, reunindo forças para dizer algo que estava dilacerando seu coração. Que terminemos, que voltemos a ser apenas colegas de trabalho. Você não quer isso? Não quero, mas preciso. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras dela. E se eu te tirasse daqui? Se eu conseguisse um emprego para você em outra empresa, com salário melhor, condições melhores? Aí diriam que você está me sustentando, que sou sua amante. Não muda nada. E se eu saísse da empresa? A pergunta pegou Mariana de surpresa. O quê? Se eu vendesse minha parte e saísse? Se deixasse você aqui, livre para construir a carreira que merece, sem nenhuma interferência? Você não faria isso. Faria. Se fosse a única forma de te proteger, eu faria. A declaração era ao mesmo tempo a coisa mais romântica e mais triste que Mariana já havia ouvido. Ver que Rafael estava disposto a abrir mão dos próprios planos por ela só tornava mais doloroso o que ela precisava fazer. Não quero que você sacrifique nada por mim. Quero que você fique e construa a empresa dos seus sonhos, e eu vou encontrar meu caminho. Nosso caminho, corrigiu ele. Vamos encontrar nosso caminho. Mas nas semanas que se seguiram, ficou claro que encontrar um caminho que funcionasse para ambos seria mais difícil do que imaginavam. Mariana se concentrou obsessivamente no trabalho, chegando mais cedo e saindo mais tarde,
tentando provar através de resultados que merecia estar ali. Rafael a respeitava no ambiente profissional, mas era impossível esconder a tensão entre eles. A gota d'água veio quando o Dr. Vasconcelos a chamou em sua sala numa sexta-feira à tarde. Mariana, preciso conversar com você sobre algo delicado. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, o estômago se contraindo de ansiedade. Recebi algumas reclamações sobre você. Que tipo de reclamações? Funcionários dizendo que você tem recebido tratamento preferencial devido ao seu relacionamento com o Dr. Rafael. Dr. Vasconcelos a observou por cima dos óculos. Você entende que isso coloca a empresa numa posição complicada? Entendo, mas posso garantir que todos os meus resultados são baseados em competência profissional. Não duvido disso. Você sempre foi uma funcionária exemplar, mas a percepção é importante, e neste momento, a percepção é de que há conflito de interesses. Mariana sentiu o chão desabando sob seus pés. O que o senhor está sugerindo? Sugiro que você considere uma transferência temporária. Tenho contatos em outras empresas que ficariam felizes em recebê-la. Era uma demissão disfarçada, uma forma educada de dizer que sua presença estava causando problemas e que seria melhor para todos se ela saísse. Posso ter alguns dias para pensar? Claro, mas Mariana, Dr. Vasconcelos hesitou. Quanto mais tempo essa situação se prolongar, mais difícil será para você se recolocar no mercado com uma reputação limpa. Às vezes, a melhor estratégia é um recomeço completo. Naquela noite, Mariana chegou em casa completamente esgotada emocionalmente. Seu apartamento em Santa Teresa, que sempre fora seu refúgio, parecia pequeno demais para conter toda a frustração que sentia. 5 anos de trabalho duro, de sacrifícios, de ambições adiadas. Tudo indo pelos canos por causa de uma noite de impulsividade. Estava afundada no sofá, ainda usando o terno do trabalho, quando seu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Mari, sou a Laura, lembra de mim? Faculdade. Trabalho numa ONG agora e soube que você anda passando por uns perrengues no trabalho. Posso te ajudar. Liga para mim. Laura. Mariana se lembrou vagamente de uma colega de turma, filha de empresários ricos que sempre havia se envolvido com causas sociais. Não haviam sido próximas na época da faculdade. Laura vivia num mundo de festas e viagens que Mariana não podia se dar ao luxo de frequentar. Mas a mensagem despertou sua curiosidade. Ligou no número indicado. Mari, que bom que você ligou. A voz de Laura era efusiva, carregada de entusiasmo. Olha, vou direto ao ponto. Soube pelos corredores corporativos que você está numa situação complicada na Vasconcelos. E eu tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. Que tipo de proposta? Trabalho numa ONG que organiza eventos beneficentes para arrecadar fundos para crianças carentes. Eventos chiques com gente poderosa, sabe como é. E estamos organizando um leilão muito especial para o próximo sábado. Mariana franziu a testa. Laura, não entendo o que isso tem a ver comigo. Tem tudo a ver. O leilão vai ter itens super valiosos, arte, joias, experiências únicas. E uma das experiências é um jantar romântico com uma executiva bem-sucedida e bonita. Alguém como você. O sangue de Mariana gelou. Você está sugerindo que eu... Não é nada sexual. É só um jantar, conversa, companhia inteligente. Os homens que frequentam esses eventos são todos milionários respeitáveis. E o lance é que o valor arrecadado vai todo para as crianças. Além disso, Laura fez uma pausa dramática. O homem que arrematar seu jantar vai pagar uma quantia generosa. Já vi mulheres ganharem 50, 100 mil reais numa noite só. Laura, isso é uma oportunidade. Pensa bem, Mari. Você está numa situação difícil no trabalho, certo? Precisa de grana para se recolocar no mercado, talvez fazer uma pós-graduação, sei lá. E tem a chance de ajudar crianças necessitadas ao mesmo tempo. Win-win. Mariana ficou em silêncio, processando a proposta absurda. Participar de um leilão onde seria arrematada para um jantar com um desconhecido milionário?
Era degradante, perigoso, completamente contra todos os seus princípios. Não posso, disse finalmente. Pensa melhor. O evento é sábado que vem, no Hotel Copacabana Palace. Ambiente super seguro, pessoas conhecidas, tudo muito civilizado. E Mari, sinceramente, do jeito que as coisas estão andando para você, talvez seja a hora de pensar fora da caixa. Depois que desligou, Mariana ficou até altas horas da madrugada pensando na conversa. Era uma ideia ridícula, claro. Ela jamais se prestaria a algo assim. Mas uma parte pequena e desesperada da sua mente continuava calculando. 100 mil reais. Era quase 2 anos do seu salário atual. Era liberdade financeira para sair da Vasconcelos com dignidade, fazer um MBA, recomeçar em outro lugar. No sábado seguinte, depois de uma semana de humilhações sutis no trabalho e olhares julgadores dos colegas, Mariana se viu parada na frente do espelho do seu quarto, usando um vestido preto elegante que havia comprado anos antes para uma formatura e nunca mais havia usado. Não sabia direito como havia chegado até ali, como havia ligado de volta para Laura, como havia concordado em participar do leilão, como havia mentido para si mesma, dizendo que era só uma noite, só um jantar, só uma forma de ganhar dinheiro para recomeçar a vida. Mas ali estava, prestes a sair de casa rumo a uma situação que jamais havia imaginado que viveria. O espelho refletia uma mulher que não reconhecia completamente, bonita, elegante, mas com olhos que traíam o desespero por trás da determinação. Quando o telefone tocou, ela atendeu sem olhar o identificador. Mariana. A voz de Rafael a pegou completamente desprevenida. Precisamos conversar. Posso subir? Ela olhou para o vestido, para a maquiagem impecável, para a mulher no espelho que estava prestes a tomar a decisão mais arriscada da sua vida. Agora não é uma boa. Ora, disse ela. Por favor, é importante. Rafael, eu estou saindo. Para onde? A pergunta ficou suspensa no ar. Como explicar que estava indo se vender num leilão beneficente? Como justificar que havia chegado ao ponto de considerar a companhia de estranhos ricos como solução para seus problemas? Tenho um compromisso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de compromisso? O tipo que você não vai aprovar. E com essas palavras, Mariana desligou o telefone, pegou a bolsa e saiu do apartamento em direção a uma noite que mudaria sua vida para sempre. O Hotel Copacabana Palace fervilhava de atividade naquela noite de sábado. Mariana chegou ao saguão principal e foi imediatamente impressionada pela elegância do ambiente. Homens de smoking e mulheres com vestidos de grife circulavam pelos salões, o som de taças de cristal se chocando, misturado com conversas em diversos idiomas. Era um mundo completamente diferente do seu, um universo de privilégios ao qual ela nunca havia pertencido. Laura a encontrou próximo ao elevador, usando um vestido dourado que custava mais que o carro de Mariana. Estava acompanhada de uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e postura imperial. Mari, você veio e está deslumbrante! Laura a beijou nas bochechas como se fossem amigas íntimas. Esta é Dona Beatriz, a presidente da fundação. Dona Beatriz, esta é a Mariana que eu comentei. Dona Beatriz analisou Mariana dos pés à cabeça com olhos experientes. Interessante, murmurou. Você tem algo diferente das outras meninas que participam dos nossos eventos. Há uma autenticidade em você que é rara neste meio. Obrigada, respondeu Mariana, sem saber se era um elogio ou uma observação. Bem, vamos aos negócios. Dona Beatriz consultou um relógio cravejado de diamantes. O leilão começa em 30 minutos. Você será apresentada como experiência premium, jantar, romântico com executiva bem-sucedida. Nada além disso. O resto fica por conta da imaginação dos compradores. A palavra compradores fez o estômago de Mariana se revirar. E se eu quiser desistir? Já é tarde demais para isso, querida. Temos compradores interessados especificamente em você. Decepcioná-los agora seria complicado para nossa reputação. Havia uma ameaça sutil na voz de Dona Beatriz,
que fez Mariana perceber que havia se metido numa situação mais complexa do que imaginara. Não era apenas um leilão beneficente, era um negócio onde ela havia se tornado mercadoria. Não se preocupe, disse Laura, notando a expressão de pânico de Mariana. É só uma noite, um jantar, conversa civilizada, talvez alguns drinks, nada que você não possa controlar. Mas quando Mariana foi levada para o salão onde aconteceria o leilão, percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. O ambiente era intimidante, cerca de 50 homens, a maioria com mais de 40 anos, todos obviamente muito ricos, sentados em poltronas de couro, enquanto observavam um palco pequeno, onde outros lotes eram apresentados. Lote 17 anunciava o leiloeiro. Uma semana numa casa de praia em Angra dos Reis, doada pelo empresário Carlos Antunes. Os lances subiam rapidamente. 15 mil, 20 mil, 25 mil. Mariana observava fascinada e horrorizada ao mesmo tempo. Aqueles homens gastavam numa noite o que ela ganhava em meses. E agora, continuou o leiloeiro, chegamos a um dos nossos lotes mais especiais da noite. Experiência Premium. Um jantar romântico com uma executiva bem-sucedida e brilhante, formada em administração, especialista em mercado financeiro. Mariana sentiu as pernas fraquejarem quando percebeu que estava sendo chamada ao palco. Laura a empurrou gentilmente, sussurrando, "Vai dar tudo certo", no seu ouvido. Subiu os degraus, como se estivesse caminhando para o próprio funeral. As luzes do palco a cegavam, parcialmente, mas ela podia sentir dezenas de olhares masculinos a estudando como um objeto em exposição. Era exatamente o que era. Um objeto, uma mercadoria, algo a ser comprado e possuído temporariamente. Esta jovem executiva de 28 anos, continuava o leiloeiro, oferece uma noite de conversação inteligente, companhia refinada e... Ele fez uma pausa dramática. Quem sabe algumas surpresas. O mal-estar de Mariana cresceu. As surpresas não faziam parte do acordo original. "Vamos começar com 15 mil reais", anunciou o leiloeiro. 15 mil! Gritou alguém da primeira fileira. 20 mil! Veio de outro lugar. 25! 30! Os lances subiam numa velocidade que deixou Mariana tonta. Ela tentou encontrar os rostos dos homens que disputavam sua companhia, mas as luzes do palco tornavam impossível ver a plateia claramente. 60 mil! 80 mil! 100 mil reais! A quantia era surreal. 100 mil reais por uma noite da sua companhia. Era mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. "Temos 100 mil", disse o leiloeiro. "Alguém oferece mais?" Houve uma pausa, e Mariana pensou que talvez tudo estivesse acabado. 100 mil reais eram mais do que suficientes para resolver todos os seus problemas financeiros. Quem quer que fosse o vencedor, ela conseguiria administrar uma noite de conversa civilizada. Mas então, uma voz grave e familiar ecoou pelo salão. 200 mil! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu o mundo girar ao reconhecer a voz. Era impossível. Rafael não poderia estar ali. Não poderia ter descoberto onde ela estava. Não poderia estar participando de um leilão para comprá-la. 200 mil reais! Repetiu o leiloeiro, visivelmente impressionado. Uma oferta extraordinária. Alguém oferece mais? O silêncio continuou. Era uma quantia que eliminava qualquer competição. 200 mil reais uma vez, 2 vezes, vendido. As pernas de Mariana falharam. Ela precisou se apoiar no braço do leiloeiro para não cair. Rafael havia realmente comprado uma noite com ela por 200 mil reais. A situação era ao mesmo tempo humilhante e confusa. Por que ele faria isso? Para provar algum ponto? Para salvá-la? Para possuí-la? Laura apareceu ao lado dela assim que saiu do palco. "Meu Deus, Mari! 200 mil! É um recorde para esse tipo de leilão." "Quem foi?" perguntou Mariana, embora já soubesse a resposta. "Um português lindo, alto, moreno, charme de dar inveja. Parece que você fez uma boa impressão nele." Dona Beatriz se aproximou com um envelope lacrado.
Aqui estão as instruções para o encontro. Amanhã às 8 da noite no restaurante que ele escolheu. E, querida... Ela segurou o braço de Mariana com força. 200 mil reais geram expectativas proporcionais. Espero que você esteja preparada para ser generosa. A insinuação era clara e nojenta. Mariana queria gritar que não era prostituta, que havia limites para o que faria, que havia se metido naquela situação por desespero, não por escolha. Mas as palavras não saíam. Posso ir para casa agora? Claro, mas lembre-se, amanhã à noite você pertence a ele, completamente. Mariana voltou para casa em estado de choque. No táxi, abriu o envelope que Dona Beatriz havia lhe dado. Dentro, um cartão elegante com instruções manuscritas. Domingo, 20 horas, restaurante Fasano. Pergunte pela mesa reservada para R. Monteiro. Use algo elegante, mas não vulgar. E Mariana, precisamos conversar. A última frase estava numa caligrafia diferente, claramente escrita pelo próprio Rafael. O tom era firme, quase ameaçador. Ela havia mexido com o homem errado. Passou o domingo inteiro entre pânico e raiva. Como Rafael havia descoberto sobre o leilão, como havia chegado àquele hotel na hora exata, e mais importante, o que ele pretendia fazer, agora que havia comprado uma noite com ela. Às 7 da noite, Mariana estava pronta. Escolhera um vestido azul marinho, elegante, mas conservador, maquiagem discreta, cabelos presos num coque baixo. Parecia uma executiva indo para um jantar de negócios, não uma mulher que havia se vendido num leilão. O restaurante Fasano era um dos mais exclusivos do Rio de Janeiro, frequentado apenas pela elite econômica da cidade. Quando Mariana mencionou o nome de R. Monteiro, foi imediatamente conduzida a uma mesa reservada numa área isolada, longe dos outros clientes. Rafael já estava lá, usando um terno escuro que realçava seus olhos verdes. Estava bebendo uísque e tinha uma expressão que Mariana não conseguia decifrar. Não se levantou quando ela se aproximou. "Senta", disse simplesmente. Ela obedeceu, sentindo-se como uma criança sendo chamada a atenção. O garçom apareceu imediatamente, mas Rafael o dispensou com um gesto. 200 mil reais, disse ele quando ficaram sozinhos. É quanto você vale numa noite. Não foi isso que... Não foi o quê? Não foi você se vendendo num leilão para homens ricos? Não foi você transformando seu corpo numa mercadoria? A raiva na voz dele era palpável. Mariana sentiu as bochechas queimarem de vergonha, mas também uma raiva própria começando a crescer. Não é da sua conta. Não é da minha conta? Rafael riu, um som amargo. A mulher com quem dormia há 2 semanas decide se prostituir e não é da minha conta? Eu não sou prostituta. Não? Então me explica o que aconteceu ontem à noite. Me explica como você chegou ao ponto de aceitar ser arrematada por um estranho numa noite. Mariana respirou fundo, tentando controlar as emoções. Chegou ao ponto porque minha carreira está destruída por causa do nosso envolvimento. Porque não consigo mais trabalhar na Vasconcelos sem ser vista como a mulher que dormiu com o chefe para conseguir promoção. Porque preciso de dinheiro para recomeçar a vida. E a solução era se vender? A solução era tentar conseguir independência financeira da única forma que me restava. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos processando as palavras dela. Você realmente acredita que não tem outras opções? Que outras opções? Continuar na empresa sendo humilhada todos os dias? Sair sem ter onde cair morta? Aceitar um emprego qualquer que pague uma miséria e rezar para conseguir pagar o aluguel? Aceitar a ajuda que eu ofereci. Não quero ser sustentada por nenhum homem. Não quero dever nada a ninguém. Então preferiu dever 200 mil reais a um estranho que podia fazer qualquer coisa com você? A pergunta a pegou desprevenida. Quando colocada dessa forma, sua decisão parecia ainda mais irracional. Eu não pensei... Não, você não pensou. Rafael se inclinou sobre a mesa, invadindo o espaço pessoal dela. Sabe o que teria acontecido se eu não tivesse descoberto onde você estava? Sabe que tipo de homem frequenta esses leilões? Sabe o que ele esperaria de você em troca de 200 mil reais? Mariana não respondeu porque não queria admitir que havia considerado essas
possibilidades e decidido correr o risco mesmo assim. Ele esperaria que você fosse dele, completamente, por uma noite inteira. Esperaria que fizesse qualquer coisa que ele pedisse, da forma que ele quisesse, quantas vezes ele quisesse. A voz de Rafael estava ficando mais dura, e você ia fazer, porque é o que mulheres como você fazem quando se vendem. Mulheres como eu? Mulheres desesperadas que acham que o corpo é a única coisa de valor que tem para oferecer. A frase atingiu Mariana como um tapa. Lágrimas começaram a se formar nos seus olhos, mas ela as segurou com força. É isso que você pensa de mim? Rafael suspirou, e parte da raiva saiu da sua expressão. É isso que você tem pensado de si mesma, e isso me mata, Mariana. Me mata ver uma mulher brilhante como você reduzindo seu valor a uma transação financeira. Então por que você me comprou? Por que participou daquele leilão nojento? Por que não podia deixar que outro homem te machucasse? Porque a ideia de você na cama de um estranho, fazendo coisas que não quer fazer só porque ele pagou por isso, me deixa louco. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Havia algo primitivo na voz de Rafael, algo possessivo que ao mesmo tempo assustava e excitava Mariana. E agora? Perguntou ela. Você me comprou? O que espera receber em troca? Rafael a estudou por longos segundos. A verdade. Quero que me conte por que realmente fez isso. Por que uma mulher inteligente e talentosa chegou ao ponto de se vender num leilão? Já te contei. Não. Você me deu as razões práticas. Quero saber as razões emocionais. Mariana hesitou. A verdade era complicada, dolorosa, cheia de inseguranças que ela havia passado anos tentando esconder. Porque eu não sei quem sou. Sem o trabalho, admitiu finalmente. Minha identidade inteira sempre foi baseada na minha competência profissional. Quando isso foi questionado, quando as pessoas começaram a dizer que meu sucesso não era mérito meu, eu me perdi. E daí? E daí pensei que talvez elas tivessem razão. Talvez eu realmente não valesse nada além do meu corpo. Talvez fosse hora de parar de fingir que sou melhor que outras mulheres e assumir que essa é minha única moeda de troca. Rafael fechou os olhos como se as palavras dela causassem dor física. Mariana. É patético, eu sei. 5 anos de terapia seriam mais baratos que participar de um leilão. Mas ela deu de ombros. Foi mais fácil me destruir que me reconstruir. Por que você acha que não vale nada além do seu corpo? A pergunta foi direto ao ponto que Mariana havia evitado enfrentar durante toda a vida. Porque nunca tive outra coisa para oferecer. Não sou rica como a Laura. Não sou bem conectada como outras mulheres que conheci na faculdade. A única coisa que tenho é inteligência e... Ela hesitou. Aparência. E quando a inteligência foi questionada, só sobrou uma opção. Você realmente acredita nisso? Acredito no que a experiência me ensinou. Rafael se levantou abruptamente. Vamos embora. Para onde? Para um lugar onde você vai aprender o que realmente vale. Eles saíram do restaurante em silêncio. No carro de Rafael, Mariana ficou observando as luzes da cidade passar pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. Ele havia pago R$200 mil por uma noite com ela, mas parecia mais interessado em discutir seu valor próprio do que em cobrar qualquer tipo de compensação física. Onde estamos indo? Perguntou quando percebeu que não estava reconhecendo o caminho. Meu apartamento. O coração de Mariana acelerou. Rafael, relaxa. Não vou te machucar, mas precisamos terminar essa conversa longe de lugares públicos. O apartamento de Rafael era elegante, mas não ostensivo, localizado numa área nobre da cidade. Tinha vista para o parque, móveis de design moderno, uma biblioteca impressionante. Era o tipo de lugar que Mariana imaginaria que um homem como ele moraria. Quer beber alguma coisa? Perguntou ele. Vinho, se tiver. Rafael serviu 2 taças de um tinto que provavelmente custava mais que o salário mensal de Mariana. Eles se sentaram no sofá da sala, mantendo uma distância respeitosa. Posso te fazer uma pergunta pessoal, disse ele. Mais pessoal que o que já foi perguntado hoje. Por que você nunca teve um relacionamento sério antes? A pergunta a pegou desprevenida.
Como você sabe que nunca tive? Você me contou que era virgem. Uma mulher de 28 anos não chega virgem sem uma razão específica. Mariana tomou um gole do vinho, ganhando tempo para formular uma resposta. Porque nunca encontrei ninguém que valesse a pena. Ou porque nunca se permitiu encontrar. Qual é a diferença? A diferença é que uma versão coloca a culpa nos homens. A outra reconhece que você fez uma escolha. Mariana o encarou. E que escolha seria essa? A escolha de priorizar sua carreira acima de qualquer relacionamento. A escolha de construir muralhas tão altas que nenhum homem conseguiria escalá-las. A escolha de usar a virgindade como proteção contra a intimidade emocional. As palavras atingiram um nervo exposto. Você não me conhece direito para fazer esse tipo de análise. Não? Então me prova que estou errado. Como? Rafael se aproximou no sofá, reduzindo a distância entre eles. Me conta por que decidiu dormir comigo naquela noite no Rio de Janeiro. Por que depois de 28 anos evitando intimidade, você escolheu justamente aquele momento, aquele homem, aquela situação? Mariana sentiu as bochechas esquentarem. A resposta era óbvia, mas admiti-la em voz alta significava reconhecer sentimentos que havia tentado negar. Porque você foi o primeiro homem que me fez sentir desejo real. O primeiro que me fez questionar se proteger sempre era mais importante que viver. E agora? O que você sente agora? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Mariana podia sentir o calor irradiando do corpo de Rafael, podia ver o desejo nos olhos dele, podia perceber que ele estava se controlando para não tocá-la. Medo, admitiu ela. Confusão e... hesitou. Saudade. Saudade de quê? De como me senti naquela noite. De como me senti nos dias seguintes. De como era ser desejada por alguém que via valor em mim, além da minha utilidade. Rafael estendeu a mão e tocou o rosto dela gentilmente. Esse alguém não foi embora, Mariana. Você que decidiu se esconder. Porque tive medo. Porque não sabia como lidar com sentimentos que nunca havia experimentado antes. E agora sabe? Não, ainda não sei. Mas ela cobriu a mão dele com a sua. Quero aprender. O beijo que se seguiu foi diferente de todos que haviam compartilhado antes. Havia uma urgência nele, mas também uma ternura que falava de sentimentos profundos demais para serem expressos em palavras. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesado. Mariana, disse Rafael a voz rouca, eu não te comprei naquele leilão para ter direitos sobre seu corpo. Não, te comprei para te dar uma escolha real, feita sem desespero, sem pressão financeira, sem medo. Você pode ficar aqui esta noite porque quer, não porque deve. Pode ir embora se preferir, ou... Ele hesitou. Pode decidir que somos dois adultos que se importam um com o outro e que merecem uma chance de descobrir até onde isso pode nos levar. Mariana o estudou por longos segundos. Via nos olhos dele uma sinceridade que raramente encontrara em homens. Via também desejo, mas um desejo temperado pelo respeito e pela paciência. E o trabalho, e as fofocas, e todos os problemas que levaram a gente até aqui. A gente resolve, juntos. Mas primeiro, você precisa decidir se quer que exista um agente. A resposta estava clara no coração dela há semanas. Só havia precisado de coragem para admiti-la. Quero, disse ela simplesmente, e desta vez, quando se entregaram um ao outro, foi com a certeza de que não era apenas desejo físico ou uma noite de impulso. Era o começo de algo que nenhum dos dois conseguia definir completamente, mas que ambos estavam dispostos a explorar. Porque às vezes, as decisões mais importantes da vida são feitas não pela razão, mas pelo coração. E às vezes, as pessoas que mais medo nos causam são justamente aquelas que têm o poder de nos transformar. A segunda-feira chegou com uma clareza que Mariana não experimentava há semanas. Pela primeira vez desde que tudo havia começado com Rafael, ela acordou sem aquela sensação de peso no peito, sem o medo constante de enfrentar mais um dia de humilhações no escritório. Havia passado a noite no apartamento dele,
e nas primeiras horas da manhã, entre carícias e conversas sussurradas, eles haviam traçado um plano. Não vamos mais fugir dos problemas, havia dito Rafael, os dedos brincando com os cabelos dela. Vamos enfrentá-los de frente. Agora, parada na frente do prédio da Vasconcelos em parceria, Mariana respirou fundo e ajeitou o ombro do seu terno mais elegante. Estava com uma aparência impecável. Mas desta vez não era para impressionar ninguém ou provar seu valor. Era porque, finalmente, havia recuperado a confiança em si mesma. Rafael já estava na empresa quando ela chegou. Haviam combinado de manter distância durante a manhã, cada um cuidando da sua parte do plano. Mariana foi direto para o escritório de Dr. Vasconcelos. "Preciso falar com o senhor", disse ela, entrando na sala sem esperar convite. Dr. Vasconcelos levantou os olhos dos documentos que estava analisando. "Mariana, imagino que tenha uma resposta sobre a transferência que sugerimos." "Tenho. A resposta é não." "Como assim, não?" Mariana se sentou na cadeira em frente à mesa dele, cruzou as pernas e o encarou com uma serenidade que surpreendeu ambos. "Não vou pedir transferência, não vou sair da empresa e não vou mais tolerar que minha competência profissional seja questionada por fofocas de corredor." "Mariana, você está sendo irrazoável." Irrazoável seria aceitar passivamente que 5 anos de trabalho excepcional fossem desconsiderados porque eu cometi o erro de me envolver pessoalmente com um colega. Ela se inclinou sobre a mesa. "Dr. Vasconcelos, o senhor conhece meus resultados, conhece minha dedicação, conhece a qualidade do meu trabalho e sabe que a negociação com os portugueses foi um sucesso porque eu era a pessoa mais qualificada para liderá-la, não porque dormi com o Rafael. Mesmo que isso seja verdade, a percepção pode ser mudada. E vai ser." "Como?" "Deixe isso comigo. Só preciso que o senhor me dê 1 semana. Se em 1 semana eu não conseguir provar que mereço estar aqui pelos meus méritos, eu saio. Mas se conseguir, quero uma promoção oficial para diretora de expansão internacional, com salário compatível e reconhecimento público." Dr. Vasconcelos a estudou por alguns segundos. "E se eu não aceitar sua proposta?" "Então eu saio hoje mesmo e levo comigo todos os contatos que fiz em Portugal, todas as estratégias que desenvolvi e toda a experiência que adquiri nesses 5 anos. E o senhor sabe que eu consigo um emprego na concorrência até sexta-feira." Era uma aposta alta, mas Mariana sabia que tinha as cartas na mão. A negociação com os portugueses realmente havia sido um sucesso que dependia dela, e perder uma profissional do seu nível seria um erro estratégico da empresa. 1 semana, concordou o Dr. Vasconcelos relutantemente. "Mas se isso gerar mais problemas, não vai gerar." Quando saiu da sala, Mariana foi direto para a copa. Como esperava, encontrou Pedro tomando café e conversando com outros colegas. A conversa cessou quando a viram se aproximar. "Bom dia, pessoal", disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. "Pedro, posso falar com você 1 minuto?" Ele hesitou, mas não podia recusar na frente dos outros sem parecer covarde. "Claro." Mariana o conduziu para uma sala de reuniões vazia e fechou a porta. Quando se virou para encará-lo, sua expressão era gélida. "Vamos esclarecer algumas coisas", disse ela. "Primeira, se você voltar a fazer insinuações sobre minha vida pessoal ou competência profissional, eu vou processar você por assédio moral e sexual. Tenho gravações das suas investidas da semana passada." "Que gravações? Você não..." Mariana pegou o celular e tocou um áudio claramente gravado na sua sala, com a voz de Pedro fazendo propostas indecentes. "Gravei tudo e já enviei cópias para meu advogado." O rosto de Pedro perdeu toda a cor. "Mariana, você não entende. Eu estava brincando." "Segunda coisa", continuou ela, ignorando as desculpas. "Se eu souber que você está espalhando fofocas sobre mim ou sobre qualquer outra funcionária desta empresa, vou garantir que todo mundo saiba exatamente que tipo de homem você é. E acredite, eu sei como usar redes sociais de forma muito eficiente. Você não pode me ameaçar." "Não estou ameaçando. Estou comunicando consequências. Você escolhe como quer que isso termine,
se no esquecimento ou no departamento jurídico. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Ah, e Pedro, da próxima vez que decidir humilhar uma mulher no ambiente de trabalho, lembre-se de que algumas de nós sabem se defender. Durante o resto da semana, Mariana executou sua estratégia com precisão cirúrgica. Pedro, visivelmente abalado pela conversa, parou completamente com os comentários maldosos. Os outros funcionários, percebendo a mudança de postura dela, começaram a tratá-la com mais respeito. Mas a verdadeira virada aconteceu na quarta-feira, quando chegou um e-mail da empresa portuguesa solicitando especificamente que Mariana liderasse uma nova negociação. Desta vez, uma parceria que envolveria investimentos de mais de 10 milhões de reais. Eles pediram você pelo nome, disse Dr. Vasconcelos claramente impressionado. Disseram que ficaram tão satisfeitos com seu profissionalismo que querem trabalhar exclusivamente com você em futuros projetos. A partir daquele momento, as fofocas de corredor perderam completamente o sentido. Era impossível argumentar que Mariana havia conseguido respeito internacional dormindo com alguém, especialmente quando os portugueses nem sabiam da sua relação com Rafael. Na sexta-feira, Dr. Vasconcelos a chamou, novamente em sua sala. Você venceu, disse ele sem rodeios. A partir de segunda-feira, você é oficialmente nossa nova diretora de expansão internacional. Salário 60% maior que o atual, escritório próprio, secretária e liberdade total para montar sua equipe. Mariana sorriu, mas havia uma condição que precisava negociar. Aceito, com uma ressalva. Qual? Quero que seja tornado público que a promoção se baseia exclusivamente no meu desempenho profissional. Quero um comunicado interno detalhando meus resultados dos últimos 5 anos, destacando a negociação portuguesa. Quero que todos saibam que estou aqui por mérito. Feito. E quero que Pedro do RH seja transferido para outro departamento, longe de qualquer função que envolva contato com funcionárias. Dr. Vasconcelos hesitou. Isso é mais complicado. Não é um pedido. Feito, concordou ele finalmente. Naquela noite, Mariana e Rafael se encontraram no apartamento dele para comemorar. Ela havia contado sobre a promoção, sobre como havia enfrentado Pedro, sobre como havia recuperado o respeito dos colegas através de competência profissional. Estou orgulhoso de você, disse ele, a puxando para um abraço. Você provou que é infinitamente mais forte do que imaginava. Não provei sozinha, admitiu ela. Se você não tivesse me comprado naquele leilão ridículo, se não tivesse me forçado a encarar a verdade sobre mim mesma, você teria encontrado outro caminho, talvez mais demorado, mais doloroso, mas teria encontrado, porque é quem você é. Eles se beijaram ali mesmo, na sala do apartamento, com a cidade iluminada servindo de cenário através das janelas. Havia uma intensidade no beijo que falava não apenas de desejo, mas de um futuro que ambos finalmente estavam prontos para construir juntos. E agora? Perguntou Mariana quando se separaram. Como ficamos nós? Oficialmente, somos 2 profissionais da mesma empresa que se respeitam mutuamente e trabalham bem juntos. Rafael sorriu. Extraoficialmente, somos 2 pessoas que se amam e que vão descobrir como navegar por essa situação sem comprometer nem o trabalho nem o relacionamento. Você acha que é possível? Acho que com você, tudo é possível. E realmente parecia possível. Nos meses que se seguiram, Mariana se estabeleceu como uma das executivas mais respeitadas da empresa. Liderou 3 negociações internacionais bem-sucedidas, montou uma equipe de 5 pessoas altamente qualificadas e começou a ser reconhecida no mercado como especialista em expansão para a Europa. Rafael, por sua vez, provou ser um sócio majoritário visionário, implementando mudanças que levaram a empresa a crescer 40% em um ano. Mas mais importante, provou ser um homem capaz de separar vida pessoal de profissional de forma madura e respeitosa. No ambiente de trabalho, eles mantinham uma relação estritamente profissional. Rafael nunca usava sua posição para favorecer Mariana, e ela nunca tentava influenciá-lo através da intimidade. Trabalhavam juntos como iguais, discordavam quando necessário
e tomavam decisões baseadas em critérios técnicos. Fora do escritório, porém, eram um casal apaixonado que havia encontrado um equilíbrio raro entre ambição profissional e realização pessoal. Nunca imaginei que podia ter tudo, confessou Mariana numa noite de dezembro, enquanto jantavam no terraço do apartamento de Rafael. Sempre achei que tinha que escolher entre carreira e relacionamento. Por que achava isso? Porque foi o que vi a vida inteira. Minha mãe abriu mão dos sonhos para sustentar a família. Minhas colegas de faculdade escolhiam entre focar na carreira ou casar e ter filhos. Nunca vi uma mulher que conseguisse ser bem-sucedida profissionalmente sem sacrificar a vida pessoal. Rafael pegou a mão dela sobre a mesa. Talvez porque você nunca tinha encontrado um homem que quisesse seu sucesso tanto quanto você. E você quer? Quero você feliz. E você só é verdadeiramente feliz quando está realizando todo o seu potencial. Se isso significa que vou dividir você com uma carreira internacional brilhante, problema meu em me adaptar. A conversa foi interrompida pelo som do telefone de Mariana. Era uma ligação internacional, da Espanha. Com licença, disse ela, atendendo em inglês. Rafael a observou enquanto ela discutia detalhes de uma proposta de parceria, alternando entre inglês e espanhol com uma fluência que o impressionava sempre. Quando ela desligou, estava com os olhos brilhando de excitação. Era o presidente da maior consultoria da Espanha. Quer que eu lidere uma fusão entre a empresa dele e nossa operação europeia. Seria a maior negociação da minha carreira. E você quer fazer? Mais que tudo. Mas... Ela hesitou. Significaria ficar 2 meses em Madrid, viajando constantemente entre lá e o Rio de Janeiro. Você ficaria bem com isso? Rafael sorriu. Ficaria, mas com uma condição. Qual? Quando você voltar de Madrid, quero que more comigo, oficialmente. O coração de Mariana acelerou. Morar junto era um passo que eles haviam discutido, mas nunca concretizado. Tem certeza? Absoluta. Aliás, Rafael se levantou da mesa e foi até um móvel da sala, de onde tirou uma pequena caixa de veludo. Já que estamos falando de compromissos, Mariana sentiu o ar faltar nos pulmões quando viu Rafael se aproximar com a caixinha na mão. Mariana Costa, disse ele, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Você mudou minha vida de uma forma que eu não imaginava ser possível. Me ensinou que é possível amar alguém e admirar alguém na mesma intensidade. Me mostrou que relacionamentos verdadeiros não limitam, potencializam. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de diamante elegante, mas não ostensivo. Exatamente o que Mariana escolheria para si mesma. Quer se casar comigo? Quer construir uma vida onde possamos ser parceiros em tudo, no trabalho, no amor, nos sonhos. As lágrimas que Mariana havia segurado começaram a rolar livremente pelo rosto. Era exatamente o que ela queria, mas nunca havia ousado sonhar que poderia ter. Sim, disse ela, a voz embargada. Sim, quero. O anel se encaixou perfeitamente no dedo dela, como se tivesse sido feito especialmente para aquela mão. Quando Rafael a beijou, ali no terraço sob as estrelas de dezembro, Mariana sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não era apenas ao lado de um homem que a amava, era ao lado de um homem que a enxergava completamente. A executiva ambiciosa, a mulher apaixonada, a companheira leal, a profissional brilhante. E queria tudo isso, sem pedir para ela diminuir nenhuma parte de si mesma. A cerimônia de casamento aconteceu 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi uma celebração pequena e elegante, apenas para familiares próximos e amigos íntimos. Mariana usava um vestido simples, mas deslumbrante, e Rafael estava mais bonito que nunca num terno claro que realçava seus olhos verdes. Dr. Vasconcelos estava presente, assim como toda a equipe de Mariana. A negociação na Espanha havia sido um sucesso estrondoso, estabelecendo-a definitivamente como uma das principais executivas do mercado europeu. 3 empresas já haviam tentado contratá-la com ofertas tentadoras, mas ela havia decidido ficar na Vasconcelos, agora como sócia minoritária,
além de diretora internacional. Durante a troca de votos, Mariana olhou para o homem que estava ao seu lado e se lembrou da mulher insegura que havia se vendido num leilão menos de um ano antes. Parecia outra vida, outra pessoa. A mulher que estava ali agora sabia exatamente quem era e o que valia. Rafael Monteiro, disse ela, as mãos tremendo ligeiramente de emoção. Você me ensinou que amor verdadeiro não diminui nossa luz, a amplifica. Me ensinou que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Me ensinou que mereço tudo o que sonhei e mais um pouco. Mariana Costa, respondeu ele, você me ensinou que mulheres extraordinárias não precisam ser domesticadas ou diminuídas. Precisam ser admiradas, apoiadas e amadas na intensidade total de quem são. Prometo ser sempre seu parceiro, seu fã número 1 e seu porto seguro. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi testemunha de uma transformação completa. Não, eram mais duas pessoas tentando descobrir como encaixar uma relação na vida. Eram duas pessoas que haviam construído uma vida onde a relação era parte fundamental, mas não única. A lua de mel foi em Lisboa, em Portugal, onde Rafael apresentou Mariana à família e aos lugares da sua juventude. Eles passaram 2 semanas explorando a cidade, visitando vinícolas, caminhando pelas montanhas. Mas o que mais marcou Mariana foi conhecer a história pessoal de Rafael, os lugares onde havia crescido, os desafios que havia enfrentado, as cicatrizes que carregava. Você nunca me contou sobre Maria em detalhes, disse ela, numa tarde, enquanto visitavam o cemitério onde a ex-namorada de Rafael estava enterrada. Porque não queria que você pensasse que estava competindo com uma memória. E estou. Rafael se virou para olhá-la, as mãos segurando o rosto dela com ternura. Maria foi meu primeiro amor. Você é meu amor verdadeiro. A diferença é que com ela eu era um homem tentando descobrir quem era. Com você, sou um homem que sabe exatamente quem quer ser. E quem você quer ser? Seu marido, seu parceiro, o homem que te apoia enquanto você conquista o mundo. Voltaram para o Rio de Janeiro, renovados e mais unidos. Mariana mergulhou em novos projetos. Estava negociando a abertura de filiais da empresa na Bélgica e na Holanda e havia recebido um convite para dar palestras sobre negociação internacional em universidades. Rafael expandiu os investimentos da empresa para o setor tecnológico, sempre consultando Mariana sobre as decisões estratégicas. No primeiro aniversário de casamento, eles fizeram uma festa pequena no apartamento, agora oficialmente deles dois. Mariana olhou ao redor e viu rostos de pessoas que a respeitavam e admiravam, que conheciam sua história de superação, que sabiam o quanto havia lutado para chegar onde estava. Algum arrependimento? Perguntou Rafael a abraçando por trás, enquanto observavam os convidados. Nenhum. E você? Só de não ter conhecido você antes. Não, disse Mariana, se virando para olhá-lo. Conhecemos no momento certo. Eu precisava quebrar, reconstruir e aprender quem realmente era antes de estar pronta para um amor como este. Rafael sorriu. E agora que está pronta? Agora estou pronta para tudo. Para qualquer desafio profissional, para qualquer aventura pessoal, para construir uma família. Ela fez uma pausa significativa. Para ser mãe. Os olhos de Rafael se alargaram. Mariana, você está... Estou... de 2 meses. O grito de alegria que Rafael soltou fez todos os convidados se virarem para eles. Quando ele a pegou no colo e girou pela sala, todos entenderam que algo muito especial havia acabado de ser anunciado. E foi assim que Mariana Costa, agora Mariana Monteiro, descobriu que era possível ter tudo. A carreira internacional brilhante, o marido que a admirava e apoiava incondicionalmente, os filhos que estava ansiosa para conhecer. Tudo o que havia sonhado e mais um pouco. Porque às vezes, o caminho para a felicidade passa por lugares muito escuros. Às vezes, precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Às vezes, as piores decisões que tomamos
nos levam às melhores descobertas sobre nós mesmos. E às vezes, quando finalmente aprendemos nosso próprio valor, o universo conspira para nos dar exatamente aquilo que sempre merecemos, mas nunca soubemos que podíamos ter. 2 anos depois, quando segurava nos braços a filha recém-nascida, Clara Monteiro, com os olhos verdes do pai e o queixo determinado da mãe, Mariana se lembrou daquela noite terrível em que havia se vendido num leilão por desespero. A mulher que fez aquilo parecia um fantasma do passado, uma versão quebrada de si mesma que, felizmente, não existia mais. "O que você está pensando?" perguntou Rafael, se sentando na beirada da cama do hospital. "Que essa pequena nunca vai duvidar do próprio valor", disse Mariana, acariciando os cabelos finos da bebê. "Que vamos criar ela sabendo que é forte e inteligente, capaz de qualquer coisa, e que nunca, jamais, vai precisar se vender para conseguir respeito ou independência. Ela vai ter o melhor exemplo possível", disse Rafael, beijando a testa de Mariana. A mãe que construiu um império profissional sem abrir mão de nada do que realmente importa. E foi essa a herança que Mariana decidiu deixar, não apenas para a filha, mas para todas as mulheres que passariam pelo seu caminho. A certeza de que é possível ter tudo, amor, carreira, realização pessoal, desde que nunca se aceite menos do que se merece, desde que nunca se esqueça que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela pode oferecer, mas no que ela é. E desde que se lembre sempre de que os finais felizes não são dados de presente, são conquistados, dia após dia, através de escolhas corajosas e amor próprio inabalável.